Agora não tem mais jeito. Depois do golaço que ele fez ontem, o Bellingham já é o melhor do mundo, não dá mais pro Vini, o Vini não vai levar o prêmio. Acabou. Será mesmo? Eu vou trazer aqui números, alguns fatos, algumas lembranças da temporada e uma opinião de como eu acho que tá essa briga hoje, o status dessa briga hoje pelo título de melhor do mundo. E será que essa briga tá restrita aos dois? Quem mais tá por aí? Vambora! Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho rumo a 200 mil inscritos. Hoje a Euro continua, o Brasileirão tem clássico, tem derby, Palmeiras e Corinthians. E o Aposta Ganha tem a sessão Odds Supremas, aquela sessão extraordinária com cotações turbinadas, cotações que podem aumentar as suas chances de diversão hoje. Então o que você vai fazer? Você vai no site do Aposta Ganha, no QR Code que eu sempre deixo na tela aí para você e vai fazer a sua primeira fezinha. Tem um bônus lá de boas-vindas para você fazer a sua primeira fezinha, nem tira nada do bolso e aí se diverte. Eu recomendo que você vá na sessão Odds Supremas, beleza? E é o seguinte, hein? QR Code na tela. Com responsabilidade, tá? Jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, vem pro Aposta Ganha. Segundo recado é que hoje eu faria live aqui depois de Santos e Chapecoense no canal, porém eu vou narrar o clássico Palmeiras e Corinthians. Fui escalado pro YouTube da TNT Sports, a narração em áudio que a gente faz lá, e em virtude da escala da TNT, eu não vou conseguir fazer a live hoje, já avisando aqui a galera. Então vamos lá. O que o Bellingham fez ontem, resolvendo o jogo dos acréscimos para a Inglaterra, encaminhando uma vaga de prorrogação, e depois o Harry Kane fez o gol na prorrogação, foi mágico, mostrou todo o repertório, todo o talento que o Bellingham tem. É um jogador de muita classe, de muito refino, de improviso, do toque genial, da finalização improvável, da estrela, porque isso também relembrou um pouquinho do que foi o início da passagem do Bellingham na temporada do Real Madrid, aqueles gols nos últimos minutos, gols improváveis nos acréscimos, gols de vitória, aquele Bellingham assim, fedendo a gol, decisivo e tal. Ontem ele foi esse cara, num momento muito importante, muito crucial, não era um jogo que não valia nada. O cara arriscar uma bicicleta no minuto 95, com a seleção dele sendo eliminada, era o último recurso, era a última chance, e ele gastou essa última vida do jogo de um jeito muito arriscado. Mas quem tem a qualidade que ele tem pode correr esse tipo de risco. Foi uma pintura, foi maravilhoso mesmo. E aí depois a Inglaterra na prorrogação passou, eliminou a Eslováquia. Quanta dificuldade na Inglaterra para jogar, né? Com esse Southgate aí vai ser difícil, mas ainda assim, o chaveamento, o Aposta Ganha me convocou para fazer ali um palpite para a final. O que eu acho que vai ser a final? Eu olhei o chaveamento e falei, cara, a Inglaterra, apesar de tudo, ela tem muito talento. Bom, tá aí o Bellingham. Eu fiz esse palpite antes do mata-mata, né? Publicamos sábado de manhã, eu acho. A Inglaterra tem muito talento, apesar do Southgate, pode chegar longe e tem um chaveamento que favorece. O chaveamento do outro lado está mais pesado. Então, apesar de tudo, pelo chaveamento e por caras como o Bellingham, eu coloquei no palpite Inglaterra na final. Ainda acho que pode acontecer. E aí o debate voltou, né? Ih, Vini, Bellingham, acho que o Bellingham tá na frente, acho que o Vini tá na frente. Começaram aí as muitas opiniões. Eu acho que o Bellingham pode concorrer, claro. Se você olhar os números, eu vou falar deles já, há uma pequena diferença, assim. Eles estão com números parecidos na temporada. Se você for olhar o que eles já ganharam individualmente de premiação nessa temporada, também tem semelhança aí. Então, eles estão nesse... Agora, o que vai desempatar? Eu acho que o que vai desempatar é o impacto, e para isso você tem que ter acompanhado a temporada, o impacto em momentos decisivos que cada um causou. Então eu vou falar sobre isso aqui. E outra coisa que eu acho que pode pesar é uma percepção que a gente tem, e não foi tirada do traseiro, ela se baseia nas injustiças cometidas contra o Vinícius Júnior nos últimos anos. A impressão que a gente tem de que muita gente rejeita o voto do Vinícius. Seja o que for a temporada do Vinícius, faça o que fizer em campo. Parece que existe de alguns dos caras que votam nesse tipo de premiação uma má vontade com o brasileiro, né? Fica difícil você montar um top 11, por exemplo, onde não tem o Vinícius, como já fizeram, onde tem o Navas e não tem o Vinícius, aí você fala, pô, os caras estão brincando com a gente, né? Então, isso deixa
esse sentimento de incerteza no ar, de dúvida no ar. Então vamos lá. Vamos ver os números aqui de cada um na temporada. Eu fui pegar os números do Bellingham, já atualizados com o gol de ontem, tá? Então na temporada são 26 gols e 14 assistências do Bellingham. No recorte Real Madrid, ele marcou 23 gols e deu 13 assistências, tá? São os números do Bellingham aí. Ele foi eleito o melhor jogador de La Liga. Ele ganhou essa premiação do Campeonato Espanhol. É uma votação. Como é que é a eleição do craque do Campeonato Espanhol? É uma votação que tem uma parte do povão, torcedores. A outra parte são capitães dos 20 times que votam. E tem um comitê de especialistas também. Então, o Bellingham foi o cara que recebeu mais votos. Recebeu mais votos que o Vinícius Júnior, por exemplo, que o Dovbyk do Girona, que foi o artilheiro do campeonato, do Griezmann, que jogou demais, do Kubo, da Real Sociedad. Toda essa galera ficou atrás do Lewandowski. Então, o Bellingham foi eleito craque do Campeonato Espanhol. Mas na seleção de La Liga, o Vini estava presente também. O Bellingham foi o artilheiro do Real Madrid no Campeonato Espanhol. No recorte Campeonato Espanhol, o Bellingham fez 19 gols. Ele foi o terceiro maior artilheiro do campeonato e o maior artilheiro dentro do Real Madrid no Campeonato Espanhol, tá? O Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, só confirmando, o Vinícius fez 15 gols. Fez 4 gols a menos que o Bellingham. Vamos para os números do Vinícius e você vai ver que realmente há uma proximidade entre os dois aí. Não há uma distância muito grande em números de gols e assistências na temporada 23-24. Deixa eu só preparar aqui. E na hora que você deixa tudo prontinho, né? E na hora que você vai clicar, obviamente, aparece anúncio de carro, aparece publicidade de tudo. Tá aqui, ó. Vinícius Júnior na temporada. Quantos gols fez o Bellingham na temporada, somando seleção? 26. Quantos gols tem o Vinícius até agora? Já somando os dois contra o Paraguai? 26. Quantas assistências no total deu o Bellingham na temporada? 14. Quantas deu o Vini até agora? 11. No recorte Real Madrid, quantos gols fez o Bellingham? 23. O Vini fez 24. Quantas assistências deu o Bellingham no recorte Real Madrid? Ele deu 13. No recorte Real Madrid, o Vinícius deu 9. Então veja, há um empate técnico aqui, nos números. Porém, é importante lembrar algumas coisinhas. O Vinícius Júnior teve 2 lesões na temporada, 2 afastamentos por lesão na temporada. Então, o Vinícius Júnior fez 39 jogos pela temporada do Real Madrid, 3 a menos que o Bellingham. Tá? O Bellingham fez 42 jogos. Também não é uma grande distância, mas não é só o fator numérico. De fato, se é expressiva a diferença ou não, de fato, o Vinícius fez menos jogos que o Bellingham. Tá? Agora, são 2 voltas de lesão. Então, a volta de lesão tem toda a complexidade da questão do ritmo, da insegurança, né? da própria minutagem, que você vai voltando aos pouquinhos. São fatores importantes aqui para a gente considerar. O Bellingham foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol. O Vinícius foi eleito o melhor jogador da Champions pela UEFA. Um painel de especialistas da UEFA elegeu o Vinícius Júnior como o melhor jogador da Champions. Ele fez 6 gols e deu 5 assistências nessa última Champions, em 10 jogos que fez na última Liga dos Campeões e fez gol na final, inclusive, tudo mais. E aí eu falo, né? Os números estão aí mostrando uma proximidade. Onde o Jorge enxerga o desempate? Para quem está pendendo na balança do Jorge o título de melhor do mundo nesse momento? Acho que para o Vinícius. E aí eu vou argumentar com alguns fatos aqui. E também números. O Bellingham, ele é decisivo na primeira parte da temporada. O Vinícius é decisivo na parte final, no momento mais agudo. Claro que para um campeonato de pontos corridos, se um é decisivo no início e o outro é decisivo no final, é basicamente a mesma coisa, empata, né? Porque é um campeonato de pontos corridos, a primeira rodada vale tanto quanto a 38ª. A gente sabe que na matemática isso é verdade, na questão do ambiente, da pressão, isso não é uma verdade tão absoluta assim, mas tá, vamos pegar esse argumento 100% recheado de lógica numérica e vamos agarrar ele. Tudo bem, beleza, isso faz sentido. Na Champions, numa competição mata-mata, onde o grau de dificuldade vai aumentando em relação à fase de grupos e também essa coisa da pressão, da cobrança, da responsabilidade, do tamanho do jogo, ali nós tivemos um Vinícius, o mata-mata
inteiro fazendo a diferença e exercendo um papel de protagonismo no Real Madrid. Então, se você pegar o mata-mata, o Vinícius faz gol contra o Leipzig, num confronto duríssimo. A Inglaterra quase caiu para a Eslováquia nas oitavas da Euro. O Real Madrid quase caiu para o Leipzig nas oitavas da Champions dentro de casa. O Vinícius fez gol nesse jogo. O Real Madrid a duras penas passou. Teve gol do Vini. Contra o Manchester City, o Vinícius faz um baita confronto. Protagonista de novo. Contra o Bayern de Munique, o Vinícius faz 2 gols na ida e no jogo da volta ele acaba com o Kimmich. Aliás, na ida já tinha acabado com o jogo. Então ele é o rosto do confronto contra o Bayern de Munique, tá? Claro, tem o gol do final, a falha do Neuer, o gol do Rossello, todo o roteiro que a gente viu. E na decisão, o Vini faz um dos gols do título do Real Madrid. Veja, o Vinícius Júnior foi incontestavelmente, tanto que ele ganha o título da Champions, ele é o melhor jogador da competição, ele é o grande nome da competição, não é do Real Madrid. Ele é o grande nome da Champions, que, em termos de hierarquia, está acima de La Liga. Então, o Vini fez a diferença na Champions, foi o melhor da Champions, da principal competição do mundo de clubes. O Bellingham foi o rosto de La Liga. Isso, naturalmente, sem maiores explicações e sem maiores desenhos, acho que já coloca o Vinícius à frente. Mas, fora da Champions, você lembra de vários jogos importantíssimos do Vinícius na temporada. A Supercopa contra o Barcelona, o Vinícius destrói o Barcelona marcando 3 gols, marcando um hat-trick assim histórico contra o Barcelona. Contra o Girona, é aquele jogo em que ele constrange o mundo, né? Constrange o Ian Couto com 2 gols e um baile, assim, um recital, no momento em que o Girona brigava pelo título do campeonato. No momento em que o Girona estava na disputa, de fato, pelo título do campeonato. Aí você tem 2 gols contra o Valência naquele retorno ao estádio onde ele passou por tudo que passou nesse ano. Tem 2 gols contra o Osasuna, tem 2 gols contra o Valência na outra perna da Champions. Enfim, você vai pegando vários jogos aqui em que o Vinícius Júnior foi muito importante, foi muito decisivo para o time do Real Madrid, também na campanha do Campeonato Espanhol e na Supercopa, como a gente já disse. Então, tem gol contra o Barcelona também, no clássico do Campeonato Espanhol. Então, assim, a temporada do Vini ela é mais pesada. Existe uma discussão sobre qualidade, talento, refino, plástica, que é algo muito pessoal. Eu acho que o Bellingham é um jogador que, em termos de plástica, encanta mais. Acho mais bonito de ver jogar. É um jogador com mais classe. O Vinícius, em compensação, é o jogador agudo, é o jogador da personalidade, é o jogador do drible, que é um recurso em escassez hoje, em índices elevadíssimos de escassez no futebol. Drible tá morrendo. Dribladores hoje são raríssimos. E o Vini é esse cara do 1 contra 1, é o cara que cresce na dificuldade. Quanto mais complexo é o cenário, quanto mais provocado ele é, mais ele dá resposta em campo, e isso é extremamente positivo, porque um jogador que sucumba a tudo isso não pode jogar num clube do tamanho do Real Madrid. Então, eles são diferentes, você pode gostar mais de um e mais do outro. Mas isso não pode ser decisivo na hora de você escolher quem foi o melhor da temporada, porque você está fazendo um recorte específico de atuações. E acho que, infelizmente, foi um erro que se cometeu muito ao longo dos anos, e infelizmente vão continuar cometendo. Porque o cara, muitas vezes, na hora de votar, ele vai na preferência pessoal. Ah, eu acho esse jogador mais plástico. Ah, eu acho esse jogador mais técnico. Ah, e aí eu vou votar nesse cara para sempre. Independentemente se ele jogou mais ou menos do que os seus concorrentes na temporada. Né? Isso para colocar apenas esse equívoco na hora de votar. Porque a gente sabe que existem outras possibilidades aí para essa rejeição tão alta que o Vinícius tem por parte de alguns votantes. Então, diante de todo o exposto, ainda acho, e sem brasileirada nenhuma, e sem pataquada, e sem puxação de saco nenhuma, porque eu não tenho a menor necessidade de fazer isso com o Vinícius. Aliás, sábado eu fiz um vídeo aqui falando da vitória da seleção brasileira e criticando um pouco a postura atual do Vinícius em campo. Resgatem o vídeo que vocês vão ver.
Eu ainda acho que é o Vinícius, sim, o melhor jogador do mundo. Agora, se o Bellingham continuar fazendo tudo isso aí na Eurocopa, for campeão, e o Vinícius fracassar e a seleção brasileira cair cedo na Copa América, se o Brasil tomar uma derrota vergonhosa contra a Colômbia, porque até agora o Vinícius tem um bom jogo na Copa América contra o Paraguai, que é uma seleção frágil, que deu muitos espaços, enfim. Agora o Brasil vai pegar um time de verdade na Copa América amanhã. Ainda acho que, e pela rejeição que existe ao Vinícius, o Bellingham tá na briga? Claro que tá na briga. Mas, pra mim, o melhor jogador do mundo na temporada ainda é Vinícius Júnior. Essa briga tá restrita aos dois? Olha, o Harry Kane ontem marcou o seu gol de número 50 na temporada. Eu tô toda hora batendo nisso aqui. Harry Kane. Porque ele faz uma temporada de melhor do mundo. A temporada do Harry Kane, gente, é um assombro. 50 gols na temporada e 13 assistências. Esse cara vai bater quase 70 participações para gol na temporada. No Bayern foram 44 gols e no recorte de seleção nessa temporada, 6. Já são 3 nessa Euro. O que vai pesar para o Harry Kane é que ele não tem qualquer conquista no Bayern de Munique na temporada. O Bellingham, por exemplo, tem La Liga e Champions. Isso joga o Harry Kane praticamente para fora da disputa, o que é uma pena. Porque um cara que faz isso aqui na temporada, que tem esses números e esse impacto que teve na temporada, esse cara tem que ser, na minha opinião, no mínimo top 3. Eu acho a temporada do Harry Kane mais impactante que a temporada do Mbappé até agora. Até agora. O Mbappé hoje pode meter um hat-trick, né? Você tá vendo esse vídeo coladinho no jogo da França com a Bélgica, o jogo já deve ter até acabado. O Mbappé pode ser campeão da Champions, fazer 2 gols por jogo até a final, aí nós vamos ter talvez uma outra percepção. Mas pra mim, a briga hoje é Bellingham, Vinícius Júnior com Harry Kane no top 3. Pra mim, Toni Kroos, com todo respeito, muito legal a narrativa, a história, o roteiro de despedida, bacana, vamos aplaudir. Dá um prêmio pro Toni Kroos, então, o melhor roteiro da temporada, o roteiro mais emocionante da temporada. Abre uma sessão do The Best na Bola de Ouro e faz toda a homenagem. Agora, cogitar o Kroos para melhor do mundo na temporada, se a Alemanha for campeã da Euro, é Toni Kroos. Pô, aí eu desrespeito ao que o Vini jogou na temporada, ao que o Bellingham jogou na temporada, ao que o próprio Harry Kane jogou na temporada. Aí é me tirar pra trouxa. Mas, como essas premiações são especialistas em tirar a gente pra otário, eu também não duvido de mais nada, tá? Se forçaram a mão com o Modric em 18, por que não forçariam com o Kroos agora? Enfim. O que você pensa? Quem vai ganhar o melhor do mundo? Quem tá na frente hoje nessa briga? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Ótima semana pra todo mundo. Muito juízo e tchau.